Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta. Fala aí, nono ano, beleza? Tranquilo? Bom, hoje o módulo 12, parte 1, tá? Vou dividir o módulo em dois. Acho que facilita bastante o que a gente precisa ver aqui dos reflexos da Guerra Fria pelo mundo. Lá no módulo ele é chamado das revoluções pelo mundo. Então vamos falar da Revolução Chinesa, Cubana e depois um pouco dos Estados Unidos na década de 50 e 60. Muito conturbado esse período, tem muito a ver com o que agora vem acontecendo nos Estados Unidos, né, das vidas negras importam, desses manifestos. Infelizmente não vai ser essa semana que eu vou comentar sobre Martin Luther King e toda aquela briga contra o racismo nos Estados Unidos na década de 50 a 60. Vou deixar para uma aula específica. Se eu fosse colocar aqui agora ia ficar um pouco extenso, tá? E como é algo que vai ainda gerar uma série de outras consequências, acho interessante a gente comentar com calma. Bom, então é isso. Tá, módulo 12, parte 1, tá aqui, clicou na Gretchen, levou. Botei a bandeirinha já aqui, ó, uma imagem que eu achei na internet, da bandeira de Cuba, com a imagem do Che Guevara. Talvez você possa não conhecer por nome, mas pela imagem dificilmente você já não viu uma camisa por aí, né? Foi considerada a imagem mais replicada do século XX, beleza? Logicamente na bandeira de Cuba não tem, a imagem dele não tem a palavra escrita de revolução, né? Bom, eu sei que a gente comentou sobre a Revolução de 30, o movimento de 30 com Vargas, e foi um pontapé inicial para que a gente pudesse discutir o que é uma revolução e o que não é uma revolução. Então agora de fato é interessante que a gente observe o que o dicionário diz sobre a revolução para que a gente possa pautar então como vai ser estudado a entrada da revolução na China e a revolução em Cuba. Tá? China bem menorzinha, Cuba tem mais referência na nossa história, até por estar na América, a gente fala um pouco mais. Então, ó, ação de revolucionar, de incitar a uma revolta, rebelião, insurreição. Muitas foram as revoluções liberais no século XIX. Mudanças profundas ou completas, né, subversão, revolução de costumes. Então, assim, ao longo do nosso estudo de história, a gente encontra vários conteúdos voltados para a Revolução. Então você já estudou, se você está no nono ano, você acabou de estudar a Revolução de 30, mas você no oitavo ano estudou Revolução Industrial, Revolução Francesa, a maior revolução burguesa da história, e aí você agora vai encontrar outras revoluções também, revoluções aqui na América. Vamos falar de Cuba, vamos falar lá da China. Entender então que é um processo de mudança estrutural. Não pode ser uma mudança de um personagem pelo outro e se manter as estruturas básicas de poder. Não. Essas estruturas precisam ser quebradas, invertidas e bem modificadas. Aí você entende que houve uma revolução de fato. Tá? Então a Revolução Chinesa ela é datada de 49, mas é lógico que uma revolução, dificilmente ela é pautada em um único dia, tá? Desculpa, em um único ano, porque é um processo muito complexo, de grande modificação, e a lógica começa anteriormente. Então está aqui nos antecedentes, começa com a chegada então do partido Kuomintang, né, que seria o Sun Tse, que em 1911 ele vai acabar com esse modelo imperialista na China, né, desse império na China, e vai começar a trazer um período republicano, né, envolvendo a China numa unificação republicana de fato. Tá? Ele consegue, porém a partir de mais ou menos 1930 os japoneses adentram no território chinês
correto? Você tem que pensar no contexto. O Japão altamente imperialista, fazendo dominação ali pelo Pacífico. 30, você tem, na década de 30, uma década muito conturbada para a história, né, do mundo, porque você tem a falência do capitalismo, as crises do mundo capitalista em 29, e países que poderiam fazer um crescimento alheio ao capitalismo estava fazendo. A União Soviética e o Japão, por exemplo, que tinha não tinha um modelo tão próximo ao capitalismo, não sofre tanto com a crise de 29, então consegue fazer essa expansão por guerra e adentra no território chinês. Aí você tem uma quantidade gigantesca de fatos violentíssimos da ação japonesa dentro do território chinês. Tem um filme que conta a história do mestre do Bruce Lee. Acho que Bruce Lee você já deve ter ouvido falar. Ele conta a história do mestre do Bruce Lee, que era chinês, o nome dele é Ip Man. E é um filme interessante porque mostra como ele enfrentou os japoneses dentro do território, né, do país dele, como isso também trouxe um sentimento nacionalista muito grande para os chineses. Né? É um filme que fala de Kung Fu, mas também fala sobre essa questão política. Depois vocês podem buscar aí um filme interessante. Mas tem vários, tem até o 4 ou 5, aí eu não sei, eu sei que o 1 é interessante. Bom, então nesse período da ocupação japonesa surge então a figura, o líder Mao Tse-tung, que está aqui, ó, junto com o Partido Comunista Chinês, que é o PCC, Partido Comunista Chinês, e ele vai começando a fazer um combate para retirar essa influência japonesa, retirar o Japão de fato da China, e ele vai conseguir a partir de quando? A partir de 49. Ó, repara, 49 é quando você já tem o fim da Segunda Guerra Mundial, foi em 45, o Japão já tomou as 2 bombas atômicas, e aí de fato eles se expulsam os japoneses e aí vão fazer a entrada, né, do pensamento comunista mesmo de fato na China, com grande influência da União Soviética. Tá? Então esse processo de chegada do Partido Comunista, os comunistas foram muito atacados, né, nesse início, tá, nesse momento que os japoneses estavam, mas eles vão se organizando, vão fazendo levantes, principalmente com camponeses estudantes. Né? Era uma base muito, muito forte do pensamento ali do Partido Comunista na China. Beleza? Bom, uma vez no poder, a reforma agrária vai acontecer. A gente não pode nunca deixar de observar que a reforma agrária não pode ser visto como uma bandeira comunista, não pode ser visto, ou do Partido Comunista, né? Não pode ser visto como uma bandeira socialista. Reforma agrária é reforma agrária. Os Estados Unidos fizeram reforma agrária e não tinha nada de socialismo envolvendo o momento que eles fizeram a reforma agrária. É uma pauta mais falada da questão da esquerda na política, sim, isso sem dúvida, mas não pode ser nunca só relacionada a esse grupo ideológico político. Tá? Então a reforma agrária vai acontecer, você teve camponês no processo, então lógico, muitos detentores de terras vão perder suas terras e vai ter um processo de expropriação gigantesco e essa divisão de terras ao mesmo tempo que o Partido Comunista entra no poder e não vai sair mais. Tá? Ocorre um processo de industrialização muito grande, principalmente a partir da década de 60. Tá? Então a China entra de fato nesse modelo industrial e a gente está vendo as consequências hoje em dia. Né? Isso aqui veio da China, né? Esse microfone veio da China, esse teclado veio da China, eu digo veio mesmo, né? Eu comprei de lá, então não foi nem importado por outra empresa, eu mesmo comprei. Assim como outros produtos podem ser da China, eu nem sei, talvez esse fone aqui tenha sido fabricado na China, né? Eu não comprei de lá, mas a chance é gigantesca, e isso por outros motivos, principalmente baixos salários e etc, coisas que vocês vão estudar mais para frente, se não já estudaram geografia. Bom, só que vai ocorrer um problema. Mao Tse Tung vai meio que romper com o pensamento soviético, ele não entra muito em consonância com o pensamento do Khrushchev, que seria lá o direcionador, vamos falar assim, né, da União Soviética, o ditador da União Soviética naquele momento, e ele vai fazer um rompimento com esse pensamento, continua comunista, mas a União Soviética não tem tanta força política dentro da China, e isso chama-se de Revolução Cultural. Né? Foi essa Revolução Cultural que acontece em 66 e 76, que é um arroxo muito forte em relação à censura, em relação à perseguição de opositores, de fato.
Então, aumento da repressão, da perseguição, os opositores do culto, a imagem de Mao Tse Tung. Então você tem várias imagens, se você for ver na principal espaço deles em Pequim, nas praças você tem a foto do Mao Tse Tung, que é essa que vocês estão vendo no slide. Então tem uma personificação, um culto, a personificação gigantesca ainda sobre o Mao Tse Tung. E a gente sabe, né, são fatos que a gente vem discutindo, e acho que não é novidade para ninguém saber que a China hoje ela versa ali um pouco com o capitalismo em relação às EEs, algumas partes ela precisou se modernizar, mas a parte política ela ainda é muito fechada, você tem censura, o povo chinês ainda vive sobre uma ditadura muito forte, e a gente observa com a restrição de informação. Tá? Então, no momento lá do nosso encontro online, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa censura e vou mostrar e vou deixar um link, vou mostrar lá na aula para vocês, não preparei aqui, daquele programa do Netflix que ele fala da China, né? daquele muçulmano lá, o Raj, que que comenta um pouco sobre a censura na China e o quão bizarra ela costuma chegar com esse controle que o governo tem de tudo que é feito, de tudo que não é feito. Tá? Então, assim, isso tudo começa a partir dessa revolução cultural. Bom, se estabeleceu, e agora eu já te dei esse spoiler aí, né? Quando a União Soviética ela começa a quebrar, a cair, e era assim um grande pilar de sustentação do comunismo na China, eles vão meio que se modificar e vão abrir os seus mercados e as suas indústrias para o mundo capitalista, é o que eles queriam, para manter esse projeto político mais associado a um partido único, de ditadura e etc. Beleza? Bom, essa foi a Revolução Chinesa. Aqui eu coloquei essa imagem que foi em comemoração a acho que 60 anos. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para clicar aqui. Caramba, aí foi. Deixei aqui, você vai clicar e vai abrir na Folha de São Paulo, falando aí, tá, dos 70 anos da Revolução Chinesa, e falando como Hong Kong, né, que é esse local meio que diferente da China, ex-colônia britânica, como diz, como os chineses, né, o governo chinês lida com Hong Kong. Também é algo interessante a se pesquisar. Esse Xi Jinping, que seria o presidente aí da China. Tá? Algumas imagens, aqui ele, vou mostrar para vocês aqui. Desfilando. Aqui a imagem do Mao Tse Tung, né? Aí, 49 até 2019, tem uma outra que mostra desfile militar, sempre associado a esse poderio militar muito grande. Vocês deram uma olhada. Eles estão gritando, né? Bom, essas imagens divulgadas. Tem outras coisas que poderiam ser ditas, principalmente no período das Olimpíadas, que foram em Pequim, se não me engano, em 2006. Né? Vocês eram bem jovens, não devem lembrar, mas uma quantidade de censura muito grande sobre o que os repórteres do mundo poderiam filmar, falar, fazer. Tinha uma pessoa do governo para cada equipe de jornalismo para saber o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Então, assim, eles queriam passar uma imagem para o mundo bem diferente do que talvez possa ser o dia a dia de um chinês. Agora, a China é um país muito grande, muito diverso também, do local onde tem uma censura maior, uma censura menor, onde tem de fato um controle, onde o controle é menor, né? Mas, de certa forma, são características interessantes a serem pesquisadas. Acho que chama bastante atenção. Bom, acho que isso é isso aí, mais uma vez. Tem um exemplo que vai ser falado mais para frente, do estudante na Praça da Paz, na China, que ele foi a última grande manifestação do povo na China, que o cara para o tanque, né? Ele fica na frente de um tanque de guerra, o estudante, e o tanque de guerra não passa por cima, né? Ele tenta ir para um lado, para o outro, e ele consegue parar. Ficou como uma imagem emblemática para o mundo. Vou ver se eu trago essa imagem na aula, no nosso encontro aí durante a semana. E não tem nenhuma menção nos livros didáticos chineses para esse evento, né, que aconteceu na Praça da Paz Celestial.
enfim, né? Então a censura também começa pela questão da educação. Aí por aí vai, chegamos na imagem. Tranquilo? Só como é que eu volto para lá? Voltei, fiz besteira. Foi. Bom, agora vamos falar da Revolução Cubana, correto? Revolução Cubana. Mais uma vez, entendendo que a gente precisa observar os antecedentes para entender como ocorreu uma quebra de uma estrutura de poder político gigantesco e essa inversão. Este homem aqui é um ditador chamado Fulgêncio Batista. Ele era o ditador em Cuba antes da chegada da Revolução Cubana. Tá? Então você tinha um predomínio dos interesses nos Estados Unidos da ilha. Tudo que era proibido nos Estados Unidos durante algum momento, que era, por exemplo, a prostituição, os jogos e as bebidas alcoólicas, eles usavam muito a ilha de Cuba, por ser muito próxima aos Estados Unidos, como um quintal desses interesses escusos, como cassinos, como prostíbulos e etc. Então você tinha na ilha uma condição muito dupla, né? Uma área muito rica, com cubanos riquíssimos ligados ao pensamento norte-americano, explorando esses caminhos com bastante dinheiro, e uma outra parte da ilha pobre, miserável, jogada à prostituição, jogada como um caminho, né, de sobrevivência, jogada à miséria. Você tem documentos, fatos, documentos históricos que trazem a informação de que na mesma família, às vezes você encontrava 3 a 4 gerações da mesma família tendo que se prostituir para poder sobreviver. Então você tinha um problema de baixos índices de desenvolvimento social muito grande na ilha. Uma dependência econômica gigantesca dos Estados Unidos, e essa ilha dupla, né, com duas imagens. A parte rica, mais para os turistas e voltados para esses interesses que eram proibidos nos Estados Unidos, esses investimentos norte-americanos mais escusos, né, e a outra parte da ilha mais com problemas sociais acentuados. Então não é por isso, não é à toa que vai surgir uma revolta, surgindo dos camponeses, passando por nomes importantes como nós vamos ver. Se está tudo bem, não pode estar tudo bem para que ocorra algo desse tipo, uma guerrilha, uma guerra civil dentro de Cuba, se está tudo bem. Não é assim que precisa ser visualizado. Então esse é o Fulgêncio Batista, tá, dentro desses antecedentes. Bom, então continuando, o que vai ocorrer aqui? Tomada do quartel de La Moncada, é uma tentativa frustrada de derrubar o governo. Beleza? Fidel Castro, esse carinha aqui, ó, que está aparecendo como um personagem no desenho dos Simpsons. O Fidel Castro, ele reúne a galera e ele tenta tomar o poder meio que à força, buscando pegar esse quartel de La Moncada. Ele acaba sendo frustrado, essa tentativa de derrubar o governo, inicialmente do Fulgêncio Batista. Ele é preso e ele vai para um exílio no México. Uma vez no México, ele, o Fidel, junto com o irmão dele, Raul Castro, eles vão conhecer Che Guevara, que é esse carinha aqui, ó, que era um argentino revolucionário, socialista. De fato, ele tinha um pensamento socialista, tá? Já com as ideologias. Fidel Castro não. Beleza? Então vamos ser sinceros aqui em relação aos fatos. A Revolução Cubana de 1959 ela é uma revolução nacionalista. Não tem um interesse socialista. Depois é que ela se aproxima do socialismo com base na experiência soviética. Tá? Inicialmente nacionalista. E o Che Guevara era o cara que queria fazer as revoluções principalmente contra as burguesias. Então ele entra nesse meio do caminho. Né? Eles criam esse grupo, que é o MR26/7, e esse grupo vai retornar à ilha de Cuba criando guerrilhas, né? Passando por comunidades de camponeses, recrutando, vivendo no meio da floresta, em cima do morro, fazendo ataques em pontos estratégicos do governo do Fulgêncio Batista, ganhando força aos poucos até conseguir tomar o governo. É assim. E essa chegada ocorre, tá, 1º de janeiro de 1959. Aí quando eles conseguem expulsar Fulgêncio Batista, que ele sai fugido da ilha de Cuba, vai para Miami, né? E aí de fato o processo revolucionário tomou o governo em Cuba, e aí iniciam as reformas, né? Para ser uma quebra de estrutura muito grande, essa burguesia vai sair, entra esse novo grupo no poder. Bom, esse novo grupo no poder já começa uma reforma agrária, uma reforma urbana. Inclusive o próprio Che Guevara vai ser o ministro da Agricultura,
e vai se envolver nessa questão da reforma agrária e nacionalização das empresas. Aí começa a complicar um pouco. Os Estados Unidos com grandes investimentos em Cuba, cassinos, hotéis, resorts, aquela coisa toda. Eles vão ver bancos, eles vão ver que essas empresas, esses locais vão ser nacionalizados. Beleza? A Revolução Cubana vai pegar esses bancos, pegar essas empresas e vai, ela não é mais estrangeira, agora ela é cubana. Esse banco, ele era inglês esse banco, agora é cubano. Esse cassino aqui, eles vão fechar todos os cassinos e vão transformar em outro, para dar outro fim social naquele espaço, escola, hospital, seja o que for. Eles vão proibir os cassinos na ilha de Cuba. Vão pegar indústrias americanas e vão, essa indústria não é mais americana não, agora ela pertence à Revolução, ela pertence a Cuba, ao governo cubano. Isso se chama nacionalizar, é o oposto de você privatizar empresas, beleza? Isso vai gerar um conflito de interesse norte-americano gigantesco, tá? Mas a Revolução dá esse basta, fala não, acabou a farra, vai ser dessa forma. Nesse meio do caminho, Che Guevara queria buscar uma radicalização do processo, de fato a entrada do socialismo. O Fidel Castro, no interesse mais nacionalista, ele pensa, ele quer ser um estadista, ele quer de fato manter a revolução agora em Cuba, mas acabar a revolução. Já foi feita a revolução, já tomamos o poder, agora vamos governar. Enquanto o Che Guevara era um cara mais revolucionário, era um cara que não, a revolução tem que continuar de certa forma. O Fidel Castro, bem da verdade, sempre na história a gente precisa fazer as críticas necessárias, ele se torna um homem mais rico de Cuba. Ele já não era um cara pobre, beleza? Inclusive, anos antes da Revolução Cubana, ele passou a lua de mel dele em Nova York. Tem até foto do hotel em que ele passou. Mas ele não era um cara, a princípio, contrário aos Estados Unidos. Pelo menos ele não sobe até o poder dessa forma. Tanto que ele vai até os Estados Unidos depois de 1959. Então tomaram o poder, aquela coisa toda. Ocorre uma briga do Fidel Castro com o Che Guevara, brigas ideológicas, de ações, logicamente. Talvez a forma como o Fidel Castro estava governando não era aprazível ali para o Che Guevara, que era esse cara mais revolucionário. Eles brigam. Che Guevara deixa uma carta para o Fidel, uma carta meio que despedida, e vai embora e fala, vou fazer revolução pelo mundo, e vai para outro país para tentar iniciar processos revolucionários. Talvez o que o Fidel Castro quisesse mesmo, que assim Che Guevara fica como um símbolo de revolução, um símbolo sobre a revolução, mas não está ali no dia a dia para atrapalhar os interesses privados do próprio Fidel. Mas o Fidel faz o quê? Bom, tomamos o governo, vamos pegar um apoio, vamos aos Estados Unidos. E estava ocorrendo um encontro de várias lideranças no mundo, em Nova York, para poder falar com Kennedy, que era o presidente até então. E o Fidel foi lá. O Kennedy não recebe o Fidel, não recebe nem... Fala, não vou receber Fidel Castro aqui, não foi convidado, não vou lidar com um revolucionário, não vou lidar com um cara que tomou o governo, ou seja, mostrando de fato que existia uma ligação muito grande entre Fulgêncio Batista e o governo norte-americano, dizendo, olha, nessa história aí, Fidel, eu vou ficar do lado do Fulgêncio Batista. Então o Fidel vai entendendo que, caramba, onde ele estava se metendo, eles vão ser, de certa forma, expulsos do hotel, da comitiva, a comitiva dele meio que expulsa do hotel onde eles estavam, e um hotel muito famoso, que vai ficar muito famoso no Brooklyn, chamado Hotel Teresa, que vai convidar a comitiva do Fidel, falando, não, fica aqui e faz as tuas reuniões aqui. Tanto que o Brooklyn, até hoje, vou mostrar depois, você encontra desenhos, grafites do Fidel Castro, com a imagem do Fidel Castro no Brooklyn, ficou muito conhecido, ele foi uma figura carismática ali para a galera daquela região. Então ele começa a receber lideranças de várias partes do mundo, expressando apoio ao que aconteceu na Revolução, e um desses encontros vai ser o cara da União Soviética, que vai estar lá também visitando, vai fazer reunião também com o Kennedy, e começa a tentar trazer, a gente falou da Guerra Fria, olha como seria bom para a União Soviética, a ilha de Cuba, do lado da Flórida, ali pertinho dos Estados Unidos, sendo socialista, sendo uma aliada da União Soviética, seria um golpe duríssimo para os Estados Unidos. E os Estados Unidos não souberam lidar com a Revolução Cubana nacionalista
né, nascendo em 59, e tenta retomar o poder com a milícia dada pelo governo americano para o Fulgêncio Batista. Então o Fulgêncio Batista ele organiza uma certa milícia e vai tentar, comprovadamente com documentos que comprovam que o governo norte-americano financiou essa milícia do Fulgêncio Batista para atacar Cuba e tentar tomar o poder. Beleza? Fidel já estava sabendo, falou, vai acontecer. Né? Ficou claro que os Estados Unidos, né, não estavam em conformidade com a Revolução Cubana. Então a invasão é chamada invasão à Baía dos Porcos, é um local que tem em Cuba, e vai falhar. Né? O exército revolucionário, vamos falar assim, de Cuba, consegue vencer essa milícia do Fulgêncio Batista. E fica claro, né? Bom, no mundo bipolar, no mundo da Guerra Fria, se os Estados Unidos não gostam de você, automaticamente a União Soviética vai gostar de você. E o oposto, se a União Soviética não gosta de você, os Estados Unidos têm tudo para gostar de você. Né? Então, é difícil você ser neutro ali. Para você ser neutro, você tem que ser desinteressante para os dois lados. E Cuba não era. Né? Pelo espaço geográfico onde Cuba estava, seria ali um duro golpe aos Estados Unidos. E aí você tem, então, de fato, a adesão ao socialismo. Aí sim, em 61, Fidel faz o discurso e fala. Aliás, ele gostava muito do discurso, falava sem parar. 3, 4 horas de discurso era o mínimo, tá? Ele vai, de fato, falar: estamos do lado soviético. Aí, meu amigo, outros problemas vão acontecer. Aqui é uma foto recente, tirada logo depois que eles tomam o poder, Che Guevara e o Fidel Castro. Aqui uma foto tirada ainda quando eles estavam sobre a guerrilha. Beleza? Aqui, ó, aqui o Che Guevara e aqui Fidel Castro. Inclusive, Vargas se mata em 1954, beleza? Comete o suicídio e ele deixa aquela carta, né? Aquela carta saiu da vida para entrar na história, aquela coisa toda. E Vargas fala muito sobre o imperialismo, fala muito sobre as forças do imperialismo dominando o Brasil e tal. E, lógico, esse imperialismo ele está falando dos Estados Unidos. E Fidel Castro lê a carta em uma das ocasiões, ainda lá no meio do mato, ele lê a carta do Vargas, né, do testamento, uma forma para inflar os revolucionários ali que estão lutando contra uma espécie de imperialismo também. Só para saber que teve essa conversa, né, um pouco estranha, né, de uma carta testamento de suicídio com o interesse da Revolução Cubana. Aqui um discurso que ele está fazendo. Ele fez alguns discursos no Brooklyn, sim, e fez depois discursos na ONU. Esse é um discurso que ele fez em 1960, onde ele faz um ataque. Ele discursou durante 4 horas, tá, nessa ocasião, e ele vai falar sobre o imperialismo. Ele vai acabar criticando muito os Estados Unidos. Isso alerta, né, porque já tinha acontecido a invasão da Baía dos Porcos, aquela coisa toda, né, foi nesse processo. Isso faz com que ocorra a aproximação com a União Soviética. Guardem bem essa foto que mostra Fidel Castro conversando com o Malcolm X, beleza? Malcolm X, que vou acabar falando na próxima aula sobre ele, que era também líder de movimentos do movimento negro norte-americano na mesma época, né, ali década de 60, onde, né, ocorreram muitas mudanças em relação à questão racial nos Estados Unidos. Então guardem, então você vê que ele recebe personalidades, né, para encontros, até para entender essa questão política. Caramba, eu botei a mesma imagem, para botar outra. Aqui, ó, uma parte do Brooklyn, onde você encontra a carinha do Fidel Castro. Ficou gravado até hoje. O Hotel Teresa tem as fotos de quando recebeu essa comitiva, tá? Então envolve essas questões. Bom, 61 oficialmente Cuba se torna socialista. Então, em 62 você já tem o primeiro grande problema, que são chamado como crise dos mísseis. Então, a União Soviética fala: bom, beleza, agora que a gente está dando esse suporte para Cuba, vou colocar mísseis apontados para os Estados Unidos ali em Cuba. Cara, que problema que foi dado, né?
chegam a colocar, eles mandam tirar e chegaria uma outra leva. O Kennedy fala, ó, se passar de tal linha ali esses mísseis, eu vou considerar que é um ataque aos Estados Unidos e aí eu vou atacar você, União Soviética. Então foi um período muito conturbado, um período que a galera falou, meu Deus, vai acontecer. Era um período que o pessoal, vai acontecer a Guerra Fria, de fato a União Soviética vai instalar esses mísseis em Cuba. Então aí começa a ter uma série de acordos, você vê aqui na charge, né? No desenhozinho, eles prontos para apertarem aqui os botões para lançarem os mísseis. Então a União Soviética instala bases de mísseis em Cuba, os Estados Unidos exigem a retirada, então tem essa tensão entre os dois, e o acordo que é feito, ainda bem que aí não houve um conflito de fato, a União Soviética retira os mísseis em Cuba, em troca bases bases norte-americanas na Turquia, né? A Turquia fica bem próxima ali da União Soviética, os Estados Unidos abandonaram essas bases. Ou seja, então para tu não ter mísseis aí apontados para você bem pertinho, também não quero que tenham bases aqui perto da União Soviética. Eles fazem essa troca, apertam as mãos, ainda bem. A galera respirou fundo porque poderia de fato ter ocorrido um conflito muito sério, beleza? Bom, continuando, você está vendo aqui Barack Obama como presidente, é uma charge de 2012. E você tem uma espécie de bloqueio em Cuba. Hoje a ilha de Cuba sofre bastante com um bloqueio econômico. Fala-se muito que falta produtos básicos como sabonete, como shampoo, escova de dente, pasta de dente, porque eles não conseguem ter a produção própria, né, e também não conseguem comprar. Hoje a ilha de Cuba ela ganha muito dinheiro através de duas funções, né, econômicas. A primeira é o turismo. Então muita gente vai para a ilha, são praias paradisíacas, é um país tropical, né? Está no Caribe, né? Então você conhece a água do Caribe. E segundo, nos charutos, né? Isso é muito conhecido pelos charutos cubanos, né? A galera que gosta aí dessa prática sabe que a qualidade máxima do mundo dos charutos vem de Cuba. Então, assim, existe um bloqueio. Como o governo norte-americano ele não concorda com o governo num determinado país, ele faz um bloqueio econômico. Ele fala, ó, eu não vou comercializar com você e meus amiguinhos também não. Então eu vou fazer um bloqueio. Até você mudar a tua questão política. Eu não concordo com isso. Até você mudar isso tudo, eu não faço acordos econômicos com você e nem meus amiguinhos. E aí, logicamente, os Estados Unidos ameaçam os outros e falam, ó, quem fizer acordo econômico com eles sabe que vai lidar com um problema muito sério. Tá? Estou falando de uma maneira bem simples, para a gente entender o bloqueio. Porém, Fidel Castro morreu, tá? E aí com a morte do Fidel Castro começou a ter uma aproximação, Cuba começou a se modificar, celular começou a chegar, a União Soviética caiu antes, né? Então Cuba realmente sofreu bastante. Então estava ocorrendo um processo de abertura econômica e, para quem sabe, uma abertura política em Cuba. Tá? Mas, principalmente quando o Obama era o presidente, ele manteve o bloqueio econômico, tá? A charge faz essa ironia, mas você tem, eu não sei se eu coloquei o link, o link está aqui, ó. Aqui é o Raul Castro, né, o irmão do presidente, né, ex-presidente Fidel Castro. Aqui uma matéria da Veja, de 2014, ó, Estados Unidos anunciam uma aproximação histórica com Cuba. Então, o Obama foi até a ilha de Cuba, teve um jogo de beisebol, os Rolling Stones, que aliás o beisebol é um dos esportes principais de Cuba, né? Muitos jogadores cubanos vão jogar na Liga Norte-Americana. O Papa Francisco sendo a chave, aí, uma ponte dessas negociações entre os países, mas lógico, não é uma negociação, vou te abraçar aqui e acabou tudo. Não, ainda tem ainda o bloqueio, aquilo tudo, mas foi um aperto de mão que começou a tentar abrir essas questões econômicas e políticas nas relações Cuba e Estados Unidos. Mas com a entrada do Trump, né, as coisas mudaram bastante, ele tem um viés ideológico diferente de pensamento, e aí depois quem tiver interesse pode dar uma olhadinha aí nessa matéria, tá, que eu coloquei também como apoio. Tá? Bom, é isso. Chegamos no final. Só o praticando aprendizado, porque eu vou deixar para passar o restante quando chegarmos na segunda parte do módulo, que é falar sobre Estados Unidos, década de 50, 60, o ano de 68 nos Estados Unidos, Martin Luther King, o assassinato e toda aquela questão racial, né, envolvendo os Estados Unidos. Beleza? Tranquilo, né? 30 minutinhos de aula, tá bom. Valeu?
Grande beijo, abraço, até a próxima.